Olá, meninas, sejam todas muito bem-vindas à nossa comunhão Igreja Sem Paredes. Nesse domingo, vamos começar o nosso compartilhamento da semana 18, né? Da lição de vida: nunca é certo desobedecer. E eu tenho certeza que seremos muito encorajadas nessa tarde. Quero convidar a Gabriela para começar o seu compartilhamento e depois sucessivamente. Sejam todas muito encorajadas. Olá, meninas. Eu sou Gabriela na Bahia. Como sempre, é um prazer, né, estar aqui com vocês. E eu queria compartilhar com vocês um salmo que reflete muito o que a gente estudou no dia de hoje, né, a respeito da desobediência e a respeito da publicação também que foi feita, né, que a amada via ele em todas as provações. Eu gostaria de falar especificamente sobre a questão do dízimo na minha vida, como é que isso aconteceu. Infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente termina perdendo muito tempo, né, de relacionamento com o nosso amado quando a gente é instruído de uma forma errada. E eu passei muito tempo até conhecer o RMI para que eu realmente me convencesse de que o dízimo era bíblico, de que dizimar é obediência, e chegou ao ponto de eu perceber a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é repleta, recheada de muitas promessas, né? Mas a única promessa, ou talvez uma das únicas, porque eu não sei tudo, a única promessa que ele diz que faça prova de mim se eu não abrir a porta do céu sem medidas, é a questão do dízimo. E eu chego a me arrepiar um pouco, porque foi com essa fala do nosso Deus que eu me convenci, né? E o RMI chegou na minha vida, tipo assim, para bater o martelo e confirmar a importância do dízimo. Como todas vocês sabem, eu estou na dependência dele. Quando eu falo na dependência, não é assim só as coisas mais importantes, as dívidas maiores, não. É da escova do cabelo até o pagamento do meu aluguel, inteiramente na dependência dele. E amadas, acreditem, todo o valor que entra, seja ele de pagamentos de causas judiciais que eu tenho, eu acho melhor eu desligar a câmera, vocês estão conseguindo? Seja valores referentes a débitos judiciais, sejam valores referentes à dívida que alguém tinha comigo e resolveu pagar, seja qual for, eu tenho uma satisfação de tirar os 10% dele, deixar ali reservadinho e no momento certo eu dizimar. E podem acreditar, eu tenho a certeza absoluta de que não me falta nada, obviamente, por causa do amor dele, que é infinito. E ele vive procurando uma maneira de nos abençoar, ele vive procurando uma maneira de resolver os nossos sonhos, de dar os nossos desejos. Mas, acima de tudo, eu tenho certeza que é a questão do dízimo que tem feito com que não me falte absolutamente nada, né? Hoje eu parei, sentei no sofá e dei risada para ele, que eu falei assim, mas vejam só, eu olhando para minha sala, né, toda limpinha, que esse final de semana eu fui uma trabalhadora do lar, limpando, só faltou costurar as roupinhas do meu filho, porque ele agora aprendeu, né, toda vez que tem um rasguinho, minha mãe, agora que você deu para costurar, costura isso aqui e tal. E eu não fiz isso, né, mas o resto, aí sentei na sala e olhei assim, mas o senhor é tão lindo, lindo, lindo. Olha tanta coisa que eu tenho e eu comecei a agradecer. Mas voltando ao salmo que eu queria deixar aqui para vocês, é o Salmo 27. É um salmo que acompanha a minha vida já há um bom tempo. É um salmo que fala muito sobre provações, sobre guerra, né? É um salmo que o rei Davi fez quando ele estava no momento de batalha, mas que por confiança, não na força dele, mas na força do Senhor, ele ia para as batalhas sabendo que ele iria vencedor. Eu já conheci esse salmo de cor e ele fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não posso ter medo das dívidas, nem medo das provações, porque Ele é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos são eles que tropeçam e caem.
Olha, eu acho que eu já li esse salmo para mais de 50 vezes na minha vida, mas toda vez que eu leio eu tenho uma interpretação diferente. E me chamou essa atenção. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos são eles que tropeçam e caem. Quem são os nossos inimigos agora, minhas amadas? É ele que quer destruir a nossa relação com o nosso amado. É aquele inimigo, não precisa estar aqui dando nome, que quer vir trazer provações, que quer vir confundir as nossas mentes. Então, Salmo 27 fala que quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, são eles que tropeçam e caem. Porque eu estou firme na obediência, eu estou firme no dízimo. Se eu estou dizimando, os malfeitores vão vir para me destruir, mas eles vão cair. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir a nossa paz quando a dívida vem. E dizer, olha, não dizime não. Se você está com pouco dinheiro, como é que você vai tirar 10%? E aí nós vamos com a obediência, e aí é ele quem cai, é ele que fica destruído. Então era isso que eu queria passar para vocês, minhas amadas. Eu não sei como é a mente de cada uma de vocês com relação a esse princípio, mas se alguma tiver ainda dúvida, eu creio que não, vão até ele, que ele vai esclarecer, ele vai dizer tudo, né? E façam prova dele, ele pede que faça, Senhor, eu estou sem dinheiro para isso, eu dizimei, me ajude. Então sejam encorajadas e quando puder, leiam o Salmo 27, que é muito lindo. Um cheiro. Olá, meninas. Eu sou Kemily, em São Paulo. É sempre uma alegria estar aqui, sempre uma alegria esperar das lições de vida, né? Para a gente estar lendo dos nossos domingos e vir compartilhar e aprender. E essa lição que fala de obediência, ela é uma lição muito séria, né? Eu entendo que ela é séria, ela é difícil, ela é confrontadora. Muitas vezes ela foi nos entregue pela Erin de uma maneira leve, sim, muito gostosa, com dois testemunhos muito leves. Então eu já louvo a Deus, porque ele confronta com muito amor. Então ele já usou a Erin, eu já quero louvar por esses dois testemunhos. E aí, se não bastasse, o podcast da Frida foi um testemunho que eu fiquei totalmente impactada. Ali não tinha só princípios de obediência. Esse podcast, Frida, que eu sei que está na nossa reunião nos ouvindo, ele traz elementos assim de tudo, todos os princípios, que foi muito rico para mim. Foi muito lindo ter escutado, né? Que é a sua história de vida e que vai dividindo em vários capítulos, várias lições que nos engrandecem. Mas assim, de tudo isso, então, o que eu tenho no meu coração para dizer é louvar ao Senhor por esses testemunhos que trazem leveza ao aprendizado da obediência. E aí eu terminei refletindo da seguinte maneira: às vezes a gente não obedece, muitas vezes. Todas de nós aqui vamos ter N compartilhamentos das vezes que não obedecemos. Obedecemos pela metade, achamos que estava certo. Obedecemos do nosso jeito, achava que estava certa. E eu fui pensando por mim, todas as vezes que eu não obedeci, qual que era o motivo. E eu acredito que 90% ou até 99% seria por medo. A gente não obedece por medo. A gente não dizima por medo que falta, a gente não fala a verdade por medo de ser descoberta, é sempre um medo. Só que a gente está aqui aprendendo, e hoje, assim, é algo tão simples, mas que para mim falou tanto no meu coração. Nós estamos aqui aprendendo, não temas. A palavra do Senhor, ela fala inúmeras vezes, não temas. Então, todas as vezes que a gente não quiser obedecer a um princípio, ou a um chamado, ou à voz de Deus, por medo, vamos lembrar assim: eu posso estar com medo, só que eu tenho medo daquilo que eu conheço. Só que quem conhece o nosso futuro é Ele, é o nosso amado. Então é muito mais fácil obedecer com medo, fazer e dormir com medo, mesmo ele dizendo não temas, às vezes a gente não consegue, mas obedecer. Porque na frente é ele que sabe. Como era ele que sabia que o menininho não podia atravessar aquela porta pelo perigo, imaginei tantas coisas que poderiam acontecer naquela cena, como ele que sabia que era
pelo motivo da Eren não dar o dinheiro, que ela ia abrir um testemunho gigante, como ele sabia o que a Frida ia passar na porta da imigração. Ele sabe tudo, então nós vamos ter medo, nós vamos obedecer com medo mesmo. Isso é um recado para encorajar, mesmo ele dizendo não temos, vamos obedecer tendo medo, mas vamos obedecer ao nosso amado que sabe tudo e tem o melhor para nós. É isso que eu queria deixar para vocês, meninas. Um beijo grande. Boa tarde, meninas. Eu sou Mabel, no Ceará. Cada lição realmente tem nos enriquecido, né? Com muito ensinamentos, né? Esse capítulo de hoje, né? Como nunca é certo desobedecer, né? E é como a Kimberly falou, essa questão do obedecer também tem muito a ver com a confiança, que foi o que a Frida compartilhou com a gente no podcast, né? Quanto ela confiou, quanto mais ela confiava, mais ela obedecia, né? E tem muita relação, justamente, a gente tem medo, acaba não confiando e acaba, muitas vezes, não obedecendo a voz do Senhor, alguns princípios, né? Enfim, mas realmente é isso, é confiar, né? Confiar que Ele realmente é que vai estar com a gente e vai nos fazer passar por tudo aquilo com Ele. Essa lição me lembrou, fez eu refletir em um momento da minha jornada que eu também tive muito medo, né? Mas eu resolvi obedecer. Quando eu ainda trabalhava fora, que hoje eu trabalho home office, né? Eu acordei assim, estava me arrumando para ir trabalhar e me acordei com um desejo de tipo, nossa, e se eu começasse a trabalhar em casa? Se eu começasse a trabalhar no negócio que o marido terreno abriu e tal? Como seria? Isso eu não verbalizei, né? Veio esse desejo no meu coração e eu sabia que tinha sido algo do Senhor, porque se fosse por mim mesma, eu nunca teria pensado isso, por vários motivos, né? E aí aquele pensamento veio, eu entreguei ao Senhor, nem cheguei a verbalizar e deixei passar. Um mês depois, eu recebi uma mensagem do MT me fazendo uma proposta para trabalhar com ele. E aquilo, quando eu vi aquela mensagem, eu disse só podia ser do Senhor. Porque dentro da situação que a gente estava, jamais ele me chamar para trabalhar com ele. E na hora eu falei para ele que ia pensar, né, na proposta, e eu tive muito medo de dizer sim, porque o salário era quase metade do que eu recebia, tinha os benefícios que eu trabalhava, plano de saúde, vale alimentação, FGTS, vários benefícios que a gente tem, né? Uma empresa maior e que a gente é registrado. Então, eu tive muito medo do emocional, porque eu sabia o que eu iria enfrentar também, e eu quis não obedecer naquele momento. Eu quis dizer, não, acho que não vou arriscar. Mas o Senhor veio com aquela voz, né, e falou, confia em mim, confie, simplesmente diga sim. Foi o que eu fiz na época, mesmo com muito medo. Eu obedeci e confiei, e eu louvo a Ele por Ele ter me ajudado a obedecer a Ele, porque realmente eu tive muitos benefícios, não financeiros, mas muito maiores, que têm muitos mais valores do que os financeiros. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor, né, por Ele ter me ajudado a obedecer a Ele e por Ele ter me ensinado tanto, né, com tudo isso, com toda essa obediência. E era isso que eu queria passar para vocês hoje, meninas. Beijos. Boa tarde, meninas. Eu sou a Celina MS. Eu achei interessante, né? A gente tá falando sobre isso hoje, né? Fico muito feliz por vocês. Tem sido muito bom voltar a participar das reuniões. Tem sido uma providência do nosso amado, né? Eu poder ter esse horário para mim. E eu achei interessante porque a Kemily falou uma coisa que é um ponto-chave. A gente quer obedecer ao Senhor, mas a gente tem medo, né? Geralmente, no dízimo é o medo. Muito medo. Então, uma das coisas que o Senhor fez agora na minha restauração foi nos dar um negócio. Depois de um período, eu entrei nesse negócio me perguntando, pai, como que eu vou dizimar? Como que eu vou entregar o que é teu em algo que eu estou dizendo para ti que é teu, um negócio que é teu, se o Senhor está permitindo é porque é teu? Como que eu vou entregar para ti o que é teu? Sendo que meu marido terreno
tem acesso 100% das contas, ele vê tudo que entra e sai, ele olha, né, aquilo diligentemente. E houve um período em que isso começou a me incomodar, inclusive, porque a gente sabe que alguém que não está embaixo, né, da graça e não pratica, né, o dízimo, acaba, a sensação que eu tenho é como se a pessoa realmente tivesse um devorador nas mãos, porque tudo que ela põe a mão escapa. Era incrível a forma como escapava o dinheiro. E eu comecei a questionar o meu amado sobre isso. Bem no início da minha jornada, eu tinha um hábito, né? Antes da minha jornada começar, que era tudo o que vinha à minha mão, eu prestava conta ao marido terreno, sem exceção. Invariavelmente, né? Então, eu me questionava muito, né? Senhor, o que que eu vou fazer agora, né? E o Senhor me deu uma orientação exata do que eu deveria fazer em relação às finanças, em relação ao meu dízimo. O Senhor me deu naquela época, eu lembro, o Senhor disse um dia assim para mim de manhã: você vai devolver o seu cartão da conta conjunta para ele. Eu vou te mostrar um lugar, um banco, você vai ir, vai abrir uma conta sua e você vai viver somente daquilo que ele vai depositar, né? Quando eu cumpri a minha promessa, que o Senhor prometeu para mim que ele me daria um trabalho nesse período, né? Você vai juntar esse dinheiro. Tudo que você entrar lá, você vai dizimar. Porque o seu marido terreno precisa entender o que é viver fora do seu dízimo. Ele vai entender o que é não, porque até ali, como a conta era conjunta, toda vez que ele me dava alguma coisa, eu tirava o meu dízimo dali. Então, como se eu dizimasse do meu e do dele. Então, ele estava embaixo dessa condição. E foi exatamente o que o Senhor fez. Não faltou. Quando começou, eu morria de medo. Eu morria de medo porque você tirar daquilo que é só aquilo, né? E o Senhor me deu o trabalho porque eu, faltando ou não faltando, a única coisa que eu conseguia pensar, sabe quando você fecha o olho e diz, não interessa, vai faltar, se vai faltar, eu só vou entregar. E eu só fazia isso. Então, quando esse negócio começou, e o meu marido viveu todo esse período, meu marido terreno viveu todo esse período da minha jornada, ele viveu literalmente o que é não estar embaixo do dízimo. Hoje ele começa a entender, ele não sabe o porquê, né? Mas ele mesmo fala, né, do quanto parecia que comia tudo que ele achava que não, agora vai dar, faltava, parecia que escorria sempre. Então, ele voltou para casa e o Senhor me manteve nesse propósito, né? Houve um período, tipo assim, que ele acertou comigo que ele ia continuar me dando o valor das despesas da casa sempre nessa conta separada, que é minha, que ele não tem acesso. E simplesmente depois de um período ele parou, né? Ele estava em casa e a gente ia, né? Ele ia dando dinheiro em dia vivo e tudo mais, ou ele ia, né? Usando o cartão, me dava o cartão dele para usar. Então eu não podia dizimar desses valores. Mesmo assim, por menor que fosse o valor, tudo que caía na minha mão era possível eu dizimar sem ele perceber, eu dizimei. Fui perdendo medo. Mas quando o negócio começou, aquilo me deu pânico. Eu falei, e agora? Da onde que eu vou? Como que eu vou fazer? Ou como que eu vou explicar? Eu comecei, meu amado me chamou para ele, né? Em vez de eu panicar, o meu amado me chamou para ele e eu levei essa preocupação a ele. Senhor, como que eu vou fazer? Ou como que eu vou explicar? Falei, se eu tenho que dizimar das contas da empresa, o senhor vai ter que inclinar o coração dele para o princípio e ele vai ter que entender. Ou o senhor vai ter que me dar outro meio. E foi tão incrível que, conforme eu fui levando os dias, eu fui levando porque me incomodava aquela sensação de que tinha sempre um buraco, a bolsa furada, né? O princípio da bolsa furada, né? Eu sempre tinha a impressão que a bolsa estava furada. A gente botava o dinheiro para um lado e ele escorria por outro. E a gente realmente ficou numa situação financeira do final do ano passado para cá muito ruim mesmo. E mesmo assim, né? Sempre que eu tive oportunidade. Quando o negócio começou, eu fiquei assim, Senhor, e agora? Né? E o Senhor me mostrou exatamente o que ele ia fazer. O Senhor disse para mim que ele ia botar no caixa da empresa, em dinheiro em espécie, o valor exato que era para eu dizimar. O que entrasse ali, nas notas maiores, era para eu tirar e dizimar. Automaticamente eu fiquei com medo.
Mas, Senhor, todo dia meu marido do terreno vai lá, tira o dinheiro e conta. O que eu vou fazer? E o Senhor disse para mim, você vai tirar de lá. Ele não vai pedir dinheiro para você. Ele não vai conferir esse caixa. Você vai tirar de lá o que for nota grande e vai dizimar. E eu fiquei em pânico com isso, né? E foi engraçado, porque no momento em que eu comecei a obedecer, uma vez, duas, eu acho que lá pela quinta vez que eu obedeci, meu marido foi lá abrir o caixa, foi ver o que tinha entrado, o que tinha saído. Mas ele não me perguntou o que foi feito o dinheiro. Aquilo me deu uma crise de pânico. Esses tempos eu estava lendo, abri por um acaso no meu devocional, o Mulher Sábia, e ele falava exatamente da questão da obediência. Falava exatamente da questão do dízimo novamente, porque eu estava de novo com o saco furado. O período em que eu consegui dizimar, parece que os nossos celeiros foram enchendo. No momento em que eu entrei em pânico e parei. E foi engraçado, porque é um período assim, em que meu marido terreno está ficando muito pouco tempo em casa e ele está indo muito pouco à loja. Então, essas últimas semanas eu tenho feito isso, juntado tudo que cai lá, obedecido exatamente o que o Senhor tem feito. E é engraçado, porque quando você entra na obediência e perde o medo, né? Porque lá em João ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Parece que o Senhor volta a trabalhar com tudo. Parece que tudo se resolve. Então, uma pilha de coisa que estava acumulada, né? De repente, a gente estava com uma pilha incrível de dívida acumulada. E essas coisas foram indo, foram pagando, sabe? Portas foram abrindo. Coisas que eram impossíveis. Tem dias, tem semanas que eu realmente fui me perguntando, gente, como é que eu consegui pagar todas essas contas? Da onde, né? Eu tenho que me perguntar. Meu marido terreno tem se perguntado muito. Mas eu tenho visto o Senhor trabalhar, né? E é bem o que a Kemily falou. É só o medo. A gente obedece com ou sem medo. Nem sempre a gente vai ter certeza de que vai dar certo. Mas se o Senhor é a nossa certeza, a gente tem medo de quê? Né? E eu tenho obedecido com ou sem medo. Eu tenho feito literalmente assim, eu só vou, amado, eu só vou. Vai na pega eu e puxa, que eu tô indo, não sei se buraco, vamos, antes que eu desisto. Eu tenho feito assim, porque nessa área financeira é muito, e é engraçado, que com o marido terreno em casa, parece que aquilo põe pânico em você, né? Mas o Senhor me sustentou desde que o Senhor colocou isso no meu coração. Eu tinha 3 anos de convertida sobre a questão do dízimo. Meu marido terreno nunca me perguntou, eu nunca tive que dar satisfação para ele do que eu fazia com essa parte específica do dinheiro. Às vezes ele via essa parte do dinheiro faltando, mas nunca veio a cabeça dele me perguntar. E realmente, mas Satanás conseguiu me travar no medo do que eu ia ter que justificar, e eu não estava precisando justificar. Mas eu fiquei travada no medo. Eu tive que ler sobre obediência, ficar perguntando, mas por que o senhor está me falando sobre obediência, meu amado? Por quê? Para eu me dar conta que era isso que estava faltando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, teve um impacto muito negativo sobre o nosso negócio. Esse meu período do medo abriu um buraco no nosso negócio. E eu entendi que o que eu tenho vivido não adianta, eu posso fazer o que for em relação à empresa. Eu posso fazer a divulgação que for, promoção que for, do jeito que for. Se eu não obedecer esse princípio específico, do jeito que o Senhor me ensinou, não adianta eu fazer nada. É perda de tempo. E foi muito bom ver sobre isso hoje, ler essa lição de vida, porque está confirmando tudo que o Senhor tem me ensinado. Um beijo, amadas. Amo vocês. Boa tarde, meninas. Eu sou a Mila aqui em Goiás e assim eu estou muito feliz com esses compartilhamentos porque como a gente precisa, né, de força para obedecer, porque à luz dos olhos humanos parece que a desobediência é perfeita. Então, assim, a gente precisa estar convivendo com essas pessoas que têm a mesma mentalidade para a gente conseguir fazer aquilo que é certo. Então, em relação ao princípio da desobediência, eu estou vivendo isso na pele. Tudo que a Lúcia falou, eu estou, assim, passando por isso. Por quê? Como vocês sabem, no final do ano passado, eu fiz algumas compras no cartão de crédito, o que é desobediência. E, além disso, também, eu tenho 2 contas, hoje, né? Uma conta que era poupança e uma conta onde eu faço as minhas movimentações normais mesmo. E o que que acontece? Desde que eu aprendi o princípio das premissas,
eu sempre colocava tudo que eu ganhava nessa conta separada. E aí, no final do mês, eu olhava o valor que eu tinha, aí eu dizimava primeiro e depois que eu ia pagando tudo que eu devia, né? Sem fazer nada antes com o dinheiro. Só que, como eu vim de um descontrole financeiro muito grande no início desse ano, o que que eu fiz? Eu peguei o dinheiro, eu parei de alimentar essa conta. Eu deixava o dinheiro entrar ali na conta que é normal de transferência, né? De transações mensais. E aí, no final do mês, eu ia ver lá o que que tinha entrado, e aí eu devolvia o dízimo e o restante eu pagava a conta. Só que isso foi virando uma bola de neve, porque muitas vezes eu não tinha dinheiro e eu estava devendo o Lins. Aí o que que acontecia? O dinheiro novo que entrava, pagava primeiro o Lins, para depois eu fazer ali aquela conta e devolver as primícias. Então, assim, uma obediência me levou à outra. Por isso que eu falo que a gente não pode abrir brecha. Porque se você desobedece numa coisa, quando você vê, você já está desobedecendo em outras coisas também. Então, veio essa questão do cartão de crédito, depois veio essa questão do Lins, que foi crescendo a cada dia mais. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a buscar o Senhor. Veio também a questão da doença da mão, que não deixava eu trabalhar e tal. Eu comecei a buscar o Senhor sobre o que eu deveria fazer e tal. E aí, naquela crise, logo já veio na minha cabeça que eu tinha que começar a obedecer de novo. Então, eu parei com as dívidas no cartão de crédito, não usei mais nenhuma vez, mesmo que eu tivesse precisando, eu não usava. Eu dava outras formas, mas eu não usava. E eu comecei a alimentar novamente essa conta, essa conta conjunta. E além disso, eu comecei a perguntar para ele por que que eu estava doente, o que que ele queria com essa doença. E uma das coisas que ele me falou foi que ele queria que eu começasse a repartir o meu dinheiro, que essa doença tinha vindo porque eu precisava chamar outras pessoas para o meu negócio, para que eu pudesse ajudar essas outras pessoas também que estavam precisando de ajuda e não ter ali o negócio só para mim. E na hora eu não quis obedecer, porque eu estava em dívida. O dinheiro que eu ia pegar, eu ia ter que repartir com outras pessoas. Mas se não fosse as outras pessoas, não tinha como eu continuar trabalhando, porque eu não tinha mão praticamente para fazer as coisas. Então, assim, eu necessitava de outras pessoas. E aí eu tive que dar esse passo na fé e chamar minha cunhada e minha irmã. E graças a Deus eu vi meu dinheiro aumentar novamente, eu vi o dinheiro, porque antes eu não via o dinheiro, né? Eu vi o dinheiro, eu comecei a alimentar essa conta novamente, nada, todas as pessoas que vão me pagar, eu já passo o dado da outra conta para não pegar nessa conta de transações. Aí o dinheiro vai só para outra conta. No final, ontem mesmo, o que que aconteceu? Tinha uma dívida que até que hoje, a hora que eu li o relatório lá do encorajamento diário, eu até me emocionei porque chegou uma carta para mim falando que a pessoa ia colocar meu nome no banco de restrição. E assim, eu sempre fui uma menina muito certa. Isso ia me machucar demais, assim, principalmente meus pais também, porque eu nunca devi, gente, uma balinha. Eu não sei o que que é dever. Então, isso para mim foi muito difícil. A hora que eu li essa carta, eu, por incrível que pareça, eu falei assim, meu nome não vai para esse banco, porque tem uma pessoa que está no controle. E quando foi na sexta-feira, eu recebi todo o dinheiro de pagar a dívida, o dinheiro de devolver o dízimo sobre aquele valor que era a dívida, e ainda o dinheiro de fazer um investimento. Porque para esse negócio que a gente abriu, eu e minhas irmãs, nós precisaríamos fazer um investimento e eu não tinha a minha parte. Então, ele mandou o investimento, o dízimo e o dinheiro de pagar a dívida, justamente depois que eu comecei a obedecer, mesmo estando ali na prova de fogo. Eu lembro que tem um relatório da Ariel que ela fala assim: é muito bom a gente dar um louvor quando tá tudo bem, quando tá tudo do jeito que a gente quer e tal.
eu falo, é muito bom você obedecer quando está tudo favorável. Mas quando a obediência é algo que te pede ali um passo a mais, quando ela te pede algo que você literalmente não tem, que você tem que dar um jeito de obedecer. Quando isso acontece, eu acredito que essa é o nosso momento de provar a nossa fé. Como a Lúcia disse, paguei essa conta, não sei como, porque a última semana de mês não entra dinheiro, não. Mas graças a Deus entrou e era uma conta assim altíssima que eu tinha, é a maior conta, na verdade, e eu sei que foi uma provação da minha obediência. E assim, não sou completamente obediente, como a Kemble falou. Como todas de nós, muitas vezes deparamos com uma desobediência na nossa vida, mas que a minha luta seja para obedecê-lo constantemente, porque eu sei que é isso que vai fazer a diferença. Então, sintam-se encorajadas. Eu sei que o mundo prega o contrário, mas a nossa mentalidade é renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olá, meninas. Boa noite. Eu sou a Frida, aqui em Portugal. Quantos relatórios maravilhosos, né? É tão bom vir aqui e encher, né, o trono dele de louvor, né? Louvar a ele por tudo que ele tem feito na nossa vida, né? Como nós aprendemos, né, nas lições, nos cursos, né? Às vezes a gente fica assim, mas eu não posso contar as provações que estou passando, né? Porque a gente passa por tantas provações, mas nós somos ensinadas, né, a ficar em silêncio nesse momento, aguardando o momento que o Senhor vai nos trazer a bênção para compartilharmos o louvor, porque com certeza ele virá, né? E essa lição é uma lição maravilhosa, né? Nunca é certo de desobedecer, não importa, né? Qual seja a situação que venha, o teste que vem, né? E eu estou muito feliz, né? E como eu compartilhei no podcast, eu finalmente o Senhor resolveu me abençoar, né? E eu consegui a minha tão sonhada residência. Não estou ilegal no país, estou legal, e isso para mim é um motivo de muita alegria, né? Porque nós que andamos, né, eh, procurando, né, nós procuramos sempre estar em obediência e estar na lei, né. Então isso para mim foi algo, assim, maravilhoso, eu não tenho palavras para expressar a minha alegria. E abre muitas portas, né, quando nós estamos legal, né, no país, e isso é maravilhoso. Então isso tem a ver com o Senhor, né, não tem a ver comigo, mas como a Kemily falou sobre o medo, né, vai com medo mesmo, né. Mesmo porque às vezes dá aquele friozinho na barriga, né, aquele gelo, né, mas o importante é estarmos em obediência e na certeza plena de que a nossa obediência vai trazer bênçãos, né, dupla honra para as nossas vidas, né. Nunca iremos perder, nós só iremos ganhar, né. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, queridas, e estou muito feliz por estar aqui na nossa reunião. Então é isso, meninas. Ah, boa tarde, é Marta Esther aqui em Minas Gerais. Só para finalizar, então, nossa reunião, que alegria, né? O que nós podemos refletir com tudo que pudemos compartilhar, né? Com cada uma de vocês aqui compartilhando os seus relatos, é que obedecer pode ser muitas vezes difícil, né? Em especial, assim, quando parece que tudo está indo de encontro ao que está ocorrendo em nossas vidas naquele momento. Mas é nesse momento em que o nosso amor, a nossa fidelidade por ele, pelo nosso amado, são testados, né? Quando nós o obedecemos, mesmo que isso signifique agir exatamente no sentido contrário do que seria esperado de nós, né? Mas nós temos a certeza de que agindo conforme ele deseja que nós agimos, né? Ele sempre vai estar conosco, como todas compartilharam aqui. Muitas vezes não é fácil, realmente não é fácil obedecer, muitas vezes vai doer,
mas eu entro em concordância com a Kemily, vamos obedecer, mesmo que doa, mesmo que tenhamos medo, mesmo que algo queira nos parar. Obedecer é o melhor remédio em todas as situações, quando nós estamos obedecendo aquilo que o nosso amado nos manda fazer. Então, muito obrigada a todas vocês por terem estado aqui hoje, nesse domingo. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma e que tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. E nos vemos no próximo domingo, se o Senhor permitir, ok? Um beijo, amo todas vocês, fiquem na paz.